Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o pastor Sérgio Bayer e é um grande prazer estarmos juntos para falar da palavra de Deus. Gostaríamos de agradecer você que está acompanhando o canal Vida Plena e fazer um convite todo especial. Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no nosso canal e também deixe o seu like, por favor, e compartilhe nosso programa, nossas mensagens com seus contatos. Combinado? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial: encontrando a verdadeira felicidade. É muito difícil, talvez algo raro, encontrar alguém que não almeja a felicidade. Não é verdade? Todo ser humano almeja a felicidade. O que acontece é que muitos buscam a felicidade em fontes erradas, né? De forma errada. Hoje nós queremos apresentar como nós podemos realmente encontrar a verdadeira felicidade. Eu quero convidar você para ler o texto de Lucas, capítulo 11, verso 28, que diz assim: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Olha que texto interessante. Ouvindo a voz de Deus. Você já passou pela experiência de sentir Deus falando com você? Espero que sim. E eu posso dizer, como experiência própria, que é maravilhoso você sentir, ainda que não ouça a voz, mas você sentir que Deus está falando com você, é uma experiência inigualável. Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Como eu e você podemos encontrar a verdadeira felicidade? A felicidade é traduzida como uma qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita. É satisfação, contentamento e bem-estar. Nós vivemos na era da ansiedade, na era da tristeza, da depressão, para milhões e milhões de pessoas, não é verdade? Cada vez o número de pessoas tristes, pessoas deprimidas, e pessoas sem esperança, muitos já não veem sentido na vida. Essa é uma triste realidade que não precisa nem fazer longas pesquisas para nós descobrirmos isto. Talvez no ambiente de trabalho que você faz parte, talvez no próprio ambiente doméstico, algum ente querido, algum familiar seu, possa estar passando pela triste experiência de uma vida triste, de uma vida deprimida, não é verdade? Isso está hoje por toda parte. Como encontrar a felicidade em um mundo que cada vez mais as pessoas se encontram tão infelizes e vazias? Olha que interessante, acompanhe esse slide. Você já ouviu falar desta escultura? A escultura chamada Melancholie de Albert George, ou seja, Melancolia. Ela é datada de 2012, é forte e intensa. Ela está na margem do Lago de Genebra e aí está inserida no contexto alegre do lago, uma postura melancólica que se torna ainda mais potente, impactando fortemente naqueles que param um instante para observar. O que você percebe nessa escultura? Você percebe ali o vazio, retratando o vazio existencial de milhões de pessoas na atualidade. Uma estátua que está com uma posição, totalmente prostrado e com um enorme vazio. Há um pensamento que diz que o vazio
do ser humano é tão grande que somente alguém tão grande quanto Deus pode preenchê-la. Olha o que diz esse pensamento. Parece que o vazio existencial tem assolado a humanidade. Atualmente vivemos em um padrão comportamental dos momentos e prazeres fugazes, do consumismo desenfreado, da descartabilidade, tudo é descartável, do supérfluo e da valorização das aparências. Amados, na verdade, nós podemos perceber isto muito facilmente. A humanidade, ela está tomando um rumo terrivelmente preocupante, porque realmente o padrão comportamental hoje da maioria das pessoas tem demonstrado o distanciamento de Deus e da verdadeira fonte da felicidade. Foi-se feito um estudo recentemente falando sobre o resultado de uma experiência diária com a palavra de Deus. E foi chegado ao seguinte resultado. Aquela pessoa que lê esporadicamente a palavra de Deus, uma vez por semana, por exemplo, verificou-se uma porcentagem de diferença muito pequena no seu comportamento. Pessoa que lê 2 vezes, aumentou um pouquinho só o resultado em sua vida pessoal, em seus sentimentos, né, como um todo. 3 vezes, aumentou também, mas não muito consideravelmente. Agora, verificou-se neste estudo com aquela classe de pessoas que participaram deste estudo, que acima de 4 vezes, um contato diário com a Bíblia, semanal, né? Acima de 4 vezes na semana. O salto de resultado foi muito marcante. E percebeu-se na experiência dessas pessoas uma diferença muito interessante. Então nós podemos com esta pesquisa, com este estudo, entender que o contato diário com a palavra de Deus, ele faz diferença. Ele nos dá um suporte, nos dá um mecanismo de recursos que nós não vamos encontrar em outra parte. Charles Spurgeon deixou uma interessante frase assim: minha fé não está firmada no que sou, nem no que devo ser, nem no que sinto, nem no que sei, mas no que Cristo é, no que Ele fez e no que Ele está fazendo por mim. Olha que interessante. Fé não é sentimento. Fé é algo que realmente nos transforma. Isaías 45, verso 22, o texto muito importante que nos diz: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha, preste atenção neste convite de Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Não importa que tipo de problema você tenha, que tipo de dor, que tipo de aflição, não importa o tamanho da sua tristeza. Se você aceitar este convite, você pode ter certeza, pois Deus está falando: olhai para mim e sereis salvos. Você sabia que esse texto foi o texto que marcou a conversão de Charles Spurgeon? Ele era ainda um jovem adolescente e sentia-se muito oprimido. E em uma noite de neve, ele saiu para encontrar uma igreja, e ele encontrou próximo durante o seu caminho, uma noite fria de neve, onde ele morava, e ali ele ouviu um simples pregador. E o pregador apontou para ele, que estava bastante acabrunhado, né? Sentado no banco,
e disse este verso: olhai para mim e sereis salvos. A partir desse dia, Charles Spurgeon teve uma nova vida com Deus. Aquela depressão, aquele abatimento se foi embora. Ele continuou tendo as suas lutas, as suas provas, mas nunca mais ele se desgarrou, nunca mais ele se sentiu desamparado. E assim sua vida prosseguiu. Fala-nos no livro Vida e Ensinos, página 125, de uma interessante experiência de Tiago White e Ellen White, em uma ocasião em que eles estavam passando por momentos preocupantes, em que ela diz assim: durante a ausência de meu esposo, fiquei muito perturbada, receando que ele contraísse a cólera, que estava matando muita gente. Uma noite, porém, sonhei que enquanto muitos estavam em redor de nós morrendo de cólera, meu marido me propôs que dessemos um passeio. Nesse passeio notei que seus olhos pareciam ensanguentados, o rosto vermelho e os lábios pálidos. Disse-lhe que temia fosse ele fácil presa da cólera. Ele respondeu: andemos um pouco mais e te mostrarei um remédio seguro para a cólera. Andamos um pouco mais e chegamos a uma ponte sobre um rio, onde ele abruptamente me deixou e desapareceu de minhas vistas, mergulhando na água. Fiquei espantada, mas ele logo surgiu segurando na mão um copo de água cristalina. Bebeu-a dizendo: esta água cura toda espécie de doenças. Mergulhou de novo, trouxe outro copo de água clara e quando o ergueu repetiu as mesmas palavras. Entristeci, disse ela, por ele não me haver oferecido um pouco da água. E ele disse: há no fundo deste rio uma fonte secreta que cura todas as espécies de enfermidades. E todos os que dela desejam obter devem mergulhar ao acaso. Ninguém a pode obter para outro. Cada qual deve mergulhar por si mesmo. Enquanto ele bebia o copo de água, eu olhava para seu rosto. Sua fisionomia era boa e natural. Parecia possuir saúde e vigor. Quando acordei, todos os meus temores se haviam dissipado e confiei meu esposo ao cuidado de um misericordioso Deus, crendo plenamente que ele o devolveria para mim são e salvo. Olha que experiência incrível passou a irmã White neste sonho, onde ela estava preocupada com a vida de seu esposo, viajando em um tempo de pandemia, né? Como que passamos recentemente. Perceberam o que Deus quis dizer para ela nesse sonho? Ninguém pode obter a felicidade, a fé, a esperança por outro. Cada um de nós precisamos ter a nossa própria experiência. Percebem que ele bebeu da água e a sua fisionomia era boa e natural. E ela achou que ele traria para ela. Não, ela teria que beber por si mesma. Porque muitas pessoas são infelizes? Porque muitas pessoas não conseguem vencer a depressão, vencer talvez algum sentimento ruim que perturba a sua vida? Falta mergulhar, falta buscar o remédio na fonte inesgotável que vem de Deus. Nós podemos exemplificar na vida destes dois personagens que estão no slide também uma experiência transformadora. Martinho Lutero, ele vivia muito afligido por causa de seu estado, ele se sentia condenado sempre, por mais que ele fizesse penitências, ele não conseguia encontrar paz com Deus. Ele não sabia o que era felicidade. Até que ele encontrou em uma biblioteca a Bíblia Sagrada. Ele não a conhecia. E ali, ao conhecer a palavra de Deus, sua vida foi transformada. Foi transformada de um homem que havia já até pensado em suicídio,
se transformou em um grande reformador. Vejam, amados, que a palavra de Deus é uma fonte de verdadeira felicidade, de paz, de transformação. Temos ali também Guilherme Miller, um outro personagem que também experimentou vários aspectos da vida. Chegou a ser até mesmo cético quanto a Deus e, ao decidir dedicar-se de forma contínua e profunda ao estudo da palavra de Deus, depois que ele teve durante a guerra uma experiência de livramento, ele entendeu que Deus existe e que Deus tem um interesse profundo em cada um de nós. E ao estudar dedicadamente a palavra de Deus, transformou-se também em um instrumento poderoso na mão de Deus. Percebem o que disse Lucas lá no começo? Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Percebem o que está à nossa disposição? Vejam esse texto. Perguntei ao anjo, porque não havia mais fé e poder em Israel. Disse ele: largais muito depressa o braço do Senhor. A verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na palavra de Deus. E apenas aqueles que obedecem a essa palavra podem rogar suas gloriosas promessas. Perceberam? Então, a palavra de Deus é a fonte que nós precisamos para a nossa vida ser transformada. Muitos livros podem informá-lo, apenas a Bíblia pode transformá-lo. É isso que nós precisamos. Olha esse texto interessante. Rico banquete. Dando-nos o privilégio de estudar a sua palavra, o Senhor pôs diante de nós um lauto banquete. Muitos são os benefícios que se derivam de nos banquetearmos em sua palavra, que é representada por ele como sua carne e sangue, seu espírito e vida. Participando dessa palavra, nossa força espiritual é aumentada. Crescemos em graça e no conhecimento da verdade. Formam-se e se fortalecem hábitos de domínio próprio. Desaparecem as fraquezas da meninice, mau humor, voluntariosidade, egoísmo, palavras precipitadas, atos apaixonados, e em seu lugar se desenvolvem as graças da varonilidade e feminilidade cristãs. Por quê? Tantas pessoas, então, hoje permanecem no vale da sombra da morte, no vale da escuridão, não conseguem ver a luz da alegria que Deus tem para cada um de nós, porque tem negligenciado alimentar-se da palavra de Deus. A palavra de Deus, como diz Hebreus 4:12, é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha, a palavra de Deus, ela tem poder. Então, nós podemos encontrar, sim, a felicidade, se nós nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Disse Jesus em Mateus 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jeremias capítulo 15, verso 16, olha, Jeremias ele viveu num tempo difícil, em que ele foi chamado para ser profeta, mas seu próprio povo não queria ouvir, não dava atenção para as mensagens do Senhor. Então ele ficava abatido, ele ficava terrivelmente triste, inclusive ele é conhecido como o profeta chorão. Mas olha o que ele diz em capítulo 15, verso 16, de Jeremias. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Perceberam? Então a palavra de Deus foi para Jeremias, no meio de tanta tristeza, no meio de tanto sofrimento, no meio de
tantas razões para se deprimir, para ele foi o gozo e a alegria do seu coração. Amigo, amiga, que importância a palavra de Deus tem para você? Quais são as suas prioridades hoje, nessa vida tão agitada? É certo, parece que os dias estão mais curtos, são tantas coisas, não é mesmo, para fazermos, tantas ocupações, tantas responsabilidades. Chega cansado, cansada, a exaustão, a ansiedade, já não consegue mais permitir que dediquemos um tempo de qualidade para estar a sós com Deus. E eu quero dizer a você, neste momento, essa tem sido a causa, a razão, porque muitas vidas se encontram na condição daquela escultura em Genebra, um grande vazio existencial. A vida tornou-se vazia. Por quê? Porque o distanciamento de Deus e de sua palavra, hoje, tem sido uma das principais estratégias de Satanás para derrotar cada pessoa. E ele tem conseguido, e ele infelizmente tem conseguido isto, porque mesmo pessoas cristãs, talvez nascidos na fé, hoje não têm tido um relacionamento diário com Deus e com sua palavra. Se contentam apenas com aquele momento do culto, onde ele ouve ali a pregação, mas ele já está de forma assim tão superficial em sua vida com Deus, que até mesmo na pregação pouco resultado se consegue. Quero fazer um apelo a você neste momento. Se você tem sido esse tipo de pessoa, por favor, pare já com esta atitude perigosa, porque esta tem sido a causa porque muitos estão naufragando na fé. Sem alimento, não há nutrição. Sem nutrição, não há saúde, não há vida, há definhamento. Por isso, muitos estão definhando na sua fé e já não conseguem encontrar a felicidade verdadeira, mesmo diante dos problemas. Felicidade não quer dizer ausência de problemas e dificuldades. Felicidade quer dizer uma vida com propósito, uma vida com esperança e com aí a presença de Deus. Apocalipse 1, verso 1 a 3, ali fala: bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que praticam a palavra de Deus. Precisamos sempre rever as nossas prioridades. Veja aí este slide apresentando algo muito familiar hoje. As redes sociais. Muitas pessoas dizem: eu não tenho tempo de estudar a Bíblia. Mas quanto tempo você gasta nas redes sociais? Temos aí a figura do WhatsApp, visto a cada 3 minutos talvez. Já se tornou um hábito, né? E as outras redes sociais. E a Bíblia, quantas vezes você sente o mesmo desejo? Não deveria haver uma troca? Com certeza, né? Olha só o que diz esse pensamento. O segredo do maná era colher a porção para o dia e depois dedicar o restante do tempo para Deus. Hoje fazemos o contrário. Corremos atrás das coisas artificiais, superficiais e passageiras e damos apenas a sobra do tempo para Deus. Que nós possamos refletir, amados, sobre esta prioridade
fundamental em nossa vida. Que Deus nos ajude, para que, como está em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 8, eu quero deixar para a nossa conclusão. Que todas estas palavras, disse Deus, que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração. Ensine-a com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Que nós possamos sentir o quanto nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus se realmente desejamos ser felizes. Que Deus nos abençoe para que possamos dedicar como prioridade em nossas vidas, e eu tenho certeza que você irá experimentar a transformação, a felicidade que você tanto procura. Amém.